Estamos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Mais uma entrevista, um contato internacional com o Wellington Tanque, atacante do Avispa Fukuoka, né? Equipe do Japão. O atleta que já subiu de divisão 2 vezes, né? Inclusive, essa última como campeão. O Wellington, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, né? Subir de divisão num campeonato onde é muito disputado e são poucas vagas e os brasileiros brilham por lá também no futebol japonês. Na segunda divisão também, como é que foi pra você? Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Poxa, para mim é uma experiência única, né? Estou muito feliz de estar podendo brilhar, né, no cenário japonês. Ano passado, né, com o clube, né, Shonan Bellmare, acabei subindo, né, com a equipe. Na verdade, me tornando campeão, né, o ano passado. E aí acabei, né, vindo para o Brasil, tentei até um pouco aqui na Ponte Preta, né, acabou não dando certo devido a só pré-temporada, que não deu tempo de fazer, e acabei retornando para o meio do ano para o Avispa Fukuoka, que é a equipe que eu atuo hoje. E acabei mais uma vez subindo para a primeira divisão também. Agora, eu queria que você falasse sobre a valorização do brasileiro lá, né? No futebol japonês, o que chama a atenção é que não só na primeira divisão o brasileiro tem espaço, na segunda divisão tem espaço também, e se bobear, eles te contratam ainda jovem para você se adaptar e jogar até numa liga menor para se adaptar para ir para uma outra equipe, né? Sem dúvida, cara. Eu, honestamente, assim, pensei que diminuiria, né, a saída, né, de alguns brasileiros depois da Copa do Mundo, mas acabou não influenciando muita coisa, não. Tem muitos brasileiros, né, que estão atuando hoje, tanto na primeira como na segunda e até na própria terceira divisão. Então, um cenário assim que abriu e para brasileiro e tá sendo muito forte. Agora, o último até o jogador, o Hugo, que atuou até pelo Grêmio, São Paulo, estava atuando ali no Japão também. Então, a valorização que estão dando assim, para os jogadores brasileiros é muito grande. Dão tempo para se adaptar, não tem aquela pressão, dá mais tranquilidade, né? Isso é bom para nós, porque a gente chega num futebol diferente, de um estilo completamente diferente. Então, tem esse respeito, né, esse tempo que dão. Eles sabem que há uma grande diferença entre o futebol japonês e o futebol brasileiro. Então, a gente tem esse tempo para adaptação. Isso eu acho muito bacana, eu acho legal isso. Agora, me chama a atenção um tipo de situação que foi levantada até no jogo entre a equipe do Sunfresh Hiroshima e o time do River Plate, que o japonês às vezes é um pouco inocente para jogar em algumas jogadas. Isso está mudando com o tempo, os brasileiros ajudam nesse tipo de mudança. É um futebol talvez o mais profissional da Ásia junto com a China, mas que às vezes parece que é um pouquinho sonolento, né? Isso ainda eu acho que precisa, né, evoluir, precisa crescer bastante. Eles não têm, vamos dizer, a certa malícia que nós sul-americanos, né, temos. São o fair play, né, é muito grande no Japão. Também acompanhei o jogo, né, do Hiroshima contra o River Plate. Então é muito visível isso. Outra coisa também que é a questão do respeito. O japonês, ele respeita muito o estrangeiro. Ele respeita tanto que ele acaba se achando inferior. Então, muitas das vezes, ele já entra em campo achando que vai perder. Então, uma das coisas que também eu acho que precisa mudar um pouquinho. Algumas coisas estão melhorando com a nossa ajuda dos brasileiros. A gente, às vezes, pede que ele tenha um pouco mais de malícia, que às vezes forçar uma jogada. Então, aos poucos tá mudando, mas ainda ele tem, sim, uma certa inocência, não tem não sei se vai ser essa palavra, né, a maldade, né, de às vezes cavar um pênalti, cavar uma falta. Isso é muito difícil acontecer no futebol japonês. Agora, de segunda divisão e de acesso, você entende, né? Já é o segundo clube que você consegue o acesso, né? Quer subir no Japão, chama o Wellington Tanque que ele resolve? Olha, eu vou ser bem, assim, sincero,
não é nem questão de soberba, nada, mas eu fico feliz, né, por ter conseguido, né, ter subido com 2 equipes, né, tanto que agora no Avista, muitos repórteres me perguntaram isso, né, falei, poxa, estão falando que você é o salvador, se algum time quiser subir é só te contratar. Falei, não, até porque eu não faço nada sozinho, sou centroavante e necessito, né, dos meus laterais, dos meus meias, então acho que é todo um conjunto. Mas eu fiquei feliz por essas 2 vezes ter dado certo, eu acho que eu me adaptei ao estilo do futebol japonês, eu acho que me ajudou muito foi o fato de ter atuado na Alemanha, que são futebols assim, bem próximos, né, bem parecidos os estilos, que é um estilo mais rápido, que tá sempre dá muito pouco toque na bola. Então acho que isso influenciou bastante na minha adaptação no futebol japonês. Agora, eu queria que você falasse, né? Você jogou no Shonan Bellmare e no Avispa Fukuoka agora, né? Tem muita diferença entre as 2 equipes? O que você encontrou nessas 2 equipes que, por exemplo, aqui no Brasil você não encontrou? Olha, tem uma diferença enorme. No Shonan Bellmare é um time mais agressivo. O treinador, ele é muito fã do futebol alemão. Todo ano ele vai para a Alemanha para estar estudando, né, tá aprendendo, vai nos clubes para acompanhar os treinamentos. Então ele é um treinador que ele copia muito o estilo de jogo, os treinamentos do futebol alemão. Então é um time muito agressivo, que joga sempre para frente, procura fazer a marcação em cima, não deixar o time tocar muito a bola. Já no Avispa, já é um time um pouquinho mais cadenciado, que lança muito a bola, é mais defensivo, joga mais no contra-ataque. Senti muita dificuldade no começo. Aos poucos eu fui conseguindo conversar com alguns jogadores para colocar um pouquinho mais a bola no chão e melhorou bastante. No final assim do campeonato, nos últimos jogos, o time estava trabalhando mais um pouquinho a bola, estava evitando o balão, o lançamento. Então eu achei bacana. O que eu vi de diferente, acho que é mais no futebol brasileiro, acho que é muito cadenciado, são poucas equipes que hoje acho que tem futebol um pouco parecido com o europeu, de repente, com o asiático. Eu acho que hoje o Corinthians é o clube mais próximo, que tem um futebol mais rápido, mais dinâmico. Não é à toa, né, que foi campeão brasileiro. Então, mas essa acho que é a grande diferença que eu vejo assim do futebol, não só desses 2 clubes, que é o Shonan Bellmare e o Avista, mas com o futebol japonês para o brasileiro. É um pouco mais, aqui é mais cadenciado, é um pouco mais dinâmico. Mas claro que a qualidade também aqui é absurda, né, no futebol brasileiro. Agora, o Wellington Tanque, atacante do Avispa Fukuoka, com quem a gente conversa agora na Bradesco Esportes FM. 2 acessos mais uma vez, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual dos 2 foi mais difícil ou os 2 foram igualmente difíceis? Não, eu acho que esse ano foi mais difícil. O primeiro ano, tanto que a gente bateu recorde. Nós iniciamos com 14 vitórias consecutivas. Conseguimos o acesso com 9 rodadas de antecedência e com 6 rodadas de antecedência a gente conseguiu o título. Foram 42 jogos, 3 derrotas, se não me engano acho que 8 empates e o restante foi vitórias, isso no primeiro ano. Agora esse ano com a Vista foi mais difícil, né? Porque na penúltima rodada nós brigávamos ainda pelo título. Estávamos nós, o Júbilo Iwata e o Omiya. E a gente, na nossa equipe, teve o Omiya, né, que foi o clube que caiu da primeira divisão, acabou consagrando campeão. O Júbilo Iwata acabou sendo a segunda equipe com acesso direto. Nós, com a mesma pontuação, mas o saldo de gols inferior ao Júbilo, acabamos ficando para os playoffs. E nós, Nagasaki, Cerezo Osaka, não me lembro a outra equipe, e o Ehime. Foram nós 4 para disputarmos a última vaga. Nós ganhamos o confronto contra o Nagasaki, acabei fazendo gol, e contra o Cerezo Osaka, que foi a final dos playoffs,
acabou dando empate. E o empate era a nosso favor, né? E a gente acabou garantindo o acesso com esse empate. Então, vocês simplesmente eliminaram o grande time da segunda divisão, né? Pelo menos o que se esperava, né? Afinal, o Cerezo Osaka, né, tinha o Forlan e o Cacau até pouco tempo e assistiam uma final justamente contra eles, né? Verdade, mas eu tinha enfrentado, antes do playoff, a gente tinha enfrentado o Cerezo. Até o treinador era o Paulo Autuori. Ganhamos de 1-0 com um gol meu. E depois enfrentamos novamente no playoff. Então, para nós, foi meio desesperador, né? Porque é uma equipe muito qualificada, uma equipe grande do Japão, respeitada. Jogamos na casa do Cerezo. Então, para nós foi muito difícil. Mas, graças a Deus, aí o final foi muito feliz com o nosso acesso. Agora o Wellington Tanque, né? Falando um pouco sobre a sua carreira, né? Você foi a maior venda do Náutico, né? Foi para a equipe do Hoffenheim no ano de 2008. Conta pra gente como é que foi naquela época essa proposta para você, né? O que você pensou e o que você encontrou nessa oportunidade? Olha, foi para mim assim, poxa, foi pego de surpresa, né? Meu passe era do Inter, acabei sendo emprestado, né, para o Náutico em 2008, fiz um excelente campeonato pernambucano, fui vice-artilheiro com 12 gols. Em seguida fiz 5 gols no Brasileiro e acabei sendo vendido para o Hoffenheim. Na época, né, foi em torno de 5 milhões de euros. Fui com 20 anos, então muito novo. Foi uma grande oportunidade, que tanto hoje é o futebol japonês, o futebol alemão atual, né? Campeão do mundo. Primeiro foi surpresa, que eu nunca esperava, né? Por assistir campeonato italiano, campeonato espanhol, até campeonato inglês. Eram uns países que, de repente, eu tinha o sonho, né, de jogar. Acabei indo para o futebol alemão. Para mim foi uma experiência muito grande, muito boa. Eu acho que me ajudou muito a amadurecer, né, para o futebol. Vi que é completamente diferente, que no futebol europeu o jogador tem que ser mais de grupo, independente se joga ou não, tem que sempre respeitar o companheiro. Então, isso para mim foi muito bom. Eu cresci tanto como atleta, mas também como pessoa, né, aprendi a respeitar mais. E essa foi uma experiência muito boa. Então, através dessa experiência, eu acho que está me ajudando muito hoje no futebol japonês. Agora, o Wellington Tanque, queria que você falasse, né? Você falou que o futebol alemão é muito parecido com o futebol japonês, pelo menos os japoneses se inspiram na Alemanha. E entre os times alemães, você jogou em 2 times alemães, que foi no Hoffenheim e no Fortuna, e também nesse meio tempo jogou num time holandês, que foi o Twente. Tem muita diferença dessas 2 equipes, né? Na verdade, dessas 3, colocando o Twente, que é da Holanda, é ali pertinho, mas o futebol holandês talvez seja um pouco mais aberto que o alemão, né? Com certeza. Aí eu acho que já vai de estilo de treinador, porque o do Hoffenheim era muito parecido com o do Fernando Delmar, né? Já era também um time mais agressivo, que tocava muito bem a bola, e também sempre para frente, nunca para trás. Tanto que os treinamentos do treinador, ele sempre fazia isso, que toda vez que dava um passe para trás, era obrigado a dar um toque só para frente. Então, isso fazia com que o time estava sempre jogando para frente. Então, acho que se tornou um time agressivo. Já no Düsseldorf já era um time um pouquinho mais cadenciado também. E no Twente, por ser o treinador, ex-treinador da seleção inglesa, que é o Steve McLaren, já era um time já muito experiente, né? Já tinha mais a posse de bola, mais tranquilidade, trabalhava sem pressa, evitava também que a bola chegasse sempre nos zagueiros, procurava sempre dos volantes para frente. Então eu vi, apesar de ser bem do lado, não vi tanta diferença do futebol, não, o holandês pro alemão. Eu acho que tá bem próximo, é bem parecido. Então eu não tive dificuldade para adaptação. E sim, eu acho que para mim só
acrescentou. Por eu ser centroavante, então em alguns clubes eu tive que ficar mais fixo, outros eu tive que sair mais. Então hoje eu consigo jogar tanto de pivô, como jogar às vezes pela lateral, tem mais liberdade, mais mobilidade. Então eu acho que trocando um pouco dessas equipes me ajudou bastante. Agora, o Wellington, quando veio a grande decisão de trocar, né, o futebol europeu por uma volta ao Brasil e depois talvez a grande decisão da sua vida, né, trocar o futebol brasileiro pelo futebol japonês? Como é que foi para você esses dois períodos e se é difícil para o jogador tomar um rumo desse, né, mudar toda uma trajetória de uma hora para outra dependendo das oportunidades que aparecem? Então, a primeira troca, eu acho que para mim foi mais tranquila, pelo menos para mim. Essa decisão eu acabei tomando sozinho, né? Conversei, minha esposa não queria, né? Chegou até conversar comigo, para ter um pouquinho de paciência, mas foi depois do que eu estava que eu estava no Düsseldorf. Como eu saí muito bem do Brasil, e de repente ali eu já não estava tendo a mesma sequência, eu resolvi voltar para tentar ter mais uma vez uma boa sequência, para de repente retornar por cima para o futebol alemão. Então foi mais tranquila, né? A minha volta até para o Figueirense. Voltei muito bem. Já depois, para trocar para o futebol japonês, foi uma decisão também um pouco tranquila. Fiquei só preocupado, né? Porque eu não sabia o que tinha pela frente. Normalmente no Brasil se tem uma imagem que o futebol japonês é um pouco fraco, realmente está em crescimento, tem algumas coisas a melhorar ainda, mas depois que eu fui para o futebol japonês, poxa, hoje eu vejo o futebol japonês com outros olhos, né? Vejo com muita qualidade, dá uma boa ajuda, né, pro atleta, não só dentro de campo como fora de campo. Mas eu acho que nas duas foram mais tranquilas. Para mim, lá para minha família já foi mais difícil, né? A saída da Alemanha, até pela segurança, né? Que te dá, tanto dentro como fora de campo, a qualidade de vida, a segurança que você tem, né, no país, de repente de poder até andar mais tranquilo, não tem perigo de quase nada. Então foi um pouquinho mais difícil para minha família, mas para mim foi um pouco mais tranquilo. Tá certo, o Wellington Tanque, nosso entrevistado aqui na Bradesco Esportes FM, atacante do Avispa Fukuoka. Queria agradecer a tua participação, Wellington. Para finalizar, né, já encaminhando para o final da entrevista, queria saber, né, você continua por lá, tem contrato de quantos anos, o que você pretende nesse futuro? E já agradeço a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Depois, né, desse acesso, acabei renovando por 2 anos, né, com o Avispa. Mas graças a Deus tenho tido propostas, né, de Turquia, China, e pretendo ainda ficar, de repente, uns 2, 3 anos no futebol japonês, mas a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Gostaria, né, de repente voltar ao futebol brasileiro, poder repetir o que eu fiz no Náutico, mas aguardar, continuar trabalhando, fazendo o que eu venho fazendo no futebol japonês e esperar uma grande oportunidade. Wellington Tanque, queria agradecer a sua participação na Rádio do Seu Esporte. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Valeu, Wellington, brigadão. Valeu, um abraço.